Um livro, o mais vendido em todo o mundo. Quase todos têm esse livro, mas quase ninguém o lê. Os que leem pisam no que está escrito, por existir uma outra palavra que o impede de obedecer o que dito está. Esse livro foi escrito por servos e profetas, por ordem de um ser todo-poderoso, que o que ele fala é para salvar a sua vida. O que foi falado se passa a um profeta, e esse profeta, por sua vez, repassa ao povo, que crerá ou não nas palavras que o Espírito falou. Depois dessas palavras ditas, o Criador e autor do livro sagrado as manda escrever, para que se testifique de tudo o que ele falou. E o escrito se passa de geração a geração. Aquele que leu o que foi escrito repetirá as palavras sem acrescentar e sem diminuir dela. E o que sairá da sua boca é Espírito Santo, ou seja, as palavras do próprio Espírito, do Criador. Mas aquele que usar o livro para criar as suas próprias palavras, acrescentando ou diminuindo delas, o que sairá de sua boca é espírito imundo, pois veio dele mesmo. O que é palavra humana não será encontrada nos livros. Aquele que tem amor pelo livro encontrarão a palavra do Yahweh, o Todo-Poderoso. E se ouvir, se fará nele uma fonte que jorre para a vida eterna. Pois a carne para nada serve e nada se aproveita, mas o Espírito é que vivifica e que dá a vida. E as palavras que eu vos tenho dito é que são Espírito e vida. Paz a todos. Essa conversa que nós teremos hoje, ela é muito séria. São sobre os livros sagrados e o livro da vida. Espero que vocês compreendam. E se suas obras não estão de acordo com as coisas escritas nos livros, espero que você se corrija de acordo com o que dito está. Pois o assunto em questão é esse, que se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 20, no verso 12 a 13, que diz o seguinte: E vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então nós veremos o seguinte: quem são os mortos? Que livros são esses? E o livro da vida? O porquê estar diante do Pai? O julgamento pelas coisas escritas no livro? E a obra ao qual se refere o livro da Revelação, o Apocalipse? Se você está de acordo com as obras ditas nos livros ou não. Veremos tudo isso nos próprios livros. E diante desses tópicos relatados nesses versos, você verá claramente se faz parte dos vivos ou se faz parte dos mortos. Você verá claramente se entrou em juízo ou não entrou em julgamento. Pois tudo dito você irá ler, testificar, ouvir tudo o que foi dito da boca do Criador e do seu Filho. E como o Messias mesmo disse,
Se eu não viera nem lhe houvesse falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Porque ele veio, falou e ficou testificado. Viu? Ele veio, falou e o falado foi escrito pelos seus discípulos e apóstolos. Daí foi feito um livro com o que ele falou. Se ele não tivesse falado, nenhum pecado você teria. Mas como ele falou, e você tem o livro com as suas palavras em suas mãos, já não terá desculpas se proceder contrariamente às palavras dele. Aquele que me odeia, odeia também ao meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me odiaram, a mim e ao meu Pai. Ou seja, o Messias veio e falou o que era certo e o que era errado. E ficou escrito para o testemunho da verdade. Se leu e obedeceu, é aquele que ama o Messias e faz a sua vontade. Pois o que o Messias fala e faz é a ordem do seu Pai. Se você leu e pisou no que foi dito e desobedece o que foi falado pelo nosso Mestre, você odeia o Messias e é o Pai dele, porque o Pai é que enviou o Messias para falar o que ele ordenou. Vamos à primeira parte, que são os mortos. Quem são esses mortos? Preste atenção. E aproximando-se dele, um escriba disse: Mestre, aonde quer que for, eu te seguirei. Então o mestre disse: As raposas têm covis, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. E o outro de seus discípulos lhe disse: Mestre, permite-me que eu primeiro vá sepultar o meu pai. Então o mestre falou: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Veja que o objetivo é seguir ao Messias, não a outros pastores, pois só existe um pastor, e é ele. Seguir ao pastor A ou ao pastor B é desobedecer claramente o que está escrito no livro. E se seguir a um outro e não a ele, morto você será. E por quem? Pelo falso pastor. Porque o objetivo do falso pastor é roubar, matar e destruir. Não pense que ele matará a sua carne, ele matará e destruirá a sua alma. Roubar, você já sabe, que estão roubando o seu dinheiro. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Se você andava em pecado contra a palavra do Pai, estava morto. Mas se ouviu o que o Messias disse, você viverá. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é a vida e paz. Se você faz o que a carne, ou seja, o homem manda fazer, você será morto, porque ele manda você fazer o que o meu Pai não mandou. Mas se você fazer o que o próprio Espírito está pedindo para você fazer, então você viverá, porque as palavras do Pai é que são Espírito e vida. E como a profecia disse, o Criador falou que colocaria as suas palavras na boca do Messias, e ele só falaria aquilo que ele ordenasse.
e se cumpriu com perfeição, porque não houve mentira alguma na boca do Messias. Por isso é que o Mestre falou: o Espírito é que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Se ouvir o que ele falou, você viverá. Mas se pisar no que ele está falando, certamente morrerá. Logo, os mortos são aqueles que estão longe e contrário da palavra dita e deixada para testemunho. Você está lendo, mas está fazendo ao contrário. Estão longe de seguir ao Messias, porque estão seguindo a outros, ou seja, aos falsos pastores que reinam no mundo de hoje. E que livros são esses que é relatado nesse verso do Apocalipse? Você verá dentro do próprio livro que você tem em mãos. Que livro é esse? Veja, assim tornou-se Moisés ao Iau e disse: ora, esse povo cometeu um grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, eu te peço, do teu livro que tens escrito. Então disse o Iau a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este eu riscarei do meu livro. Vai, pois, agora e conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação visitarei neles o seu pecado. Então veja que o Criador vai riscar do livro aquele que pecar contra ele. E o pecado é a desobediência da palavra do Criador. Se você desobedeceu, entrou em pecado. Veja mais uma vez. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever no livro todas as palavras dessa lei, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Iau, dizendo: tomai este livro da lei e ponho ao lado da arca da aliança do Iau, o vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. Mais uma vez, assim diz o Iau, o Deus de Israel: escreve num livro todas as palavras que te tenho falado. Repare que tudo dito do Criador aos profetas é escrito para que se fique para testemunho para gerações futuras. Outra vez, e tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que o Iau tem falado, faremos e obedeceremos. Mais uma vez, o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Iau, o vosso Deus, como está escrito no livro da aliança. Se não tivesse cuidado de guardar todas as palavras dessa lei, que estão escritas nesse livro, para temer este nome glorioso e temível, o Yahweh, o teu Deus. Se você meditar, essa parte do livro nada mais é do que a lei, profetas e salmos. E nela constam as profecias referentes ao Messias, que haveria de vir. Se você ler as profecias, não errará com o Messias que o sistema religioso prega. Pois as profecias, lembre-se, elas se cumprem. Por isso, o Messias disse. Então o Messias disse o seguinte: são essas as palavras que eu vos disse, ainda estando convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos.
Então, os primeiros livros referidos são esses: a Lei, Profetas e Salmos. Tudo sobre o Messias está lá. Lá mostrará como será o Messias, como ele procederá, como ele agirá. Lá será dito quem ele é, se ele é profeta ou se ele é um Deus, se ele é filho ou se ele é pai, se o nome dele é Jesus ou se o nome dele é Emanuel. Aquele que crê no Messias recorrerá a esses livros para saber como realmente é o Messias. Se você creu no que ele disse, você irá à Lei, Profetas e Salmos e veja o que é dito sobre o Messias. Se na Nova Aliança existe algo contrário do que foi dito nas profecias, é a falsa pena do escriba. Mas por quê? Porque as profecias vêm do Criador e o Criador não erra. Quem erra somos nós, que somos falhos e humanos. E os escribas, eles acrescentam e diminuem do livro como eles acham melhor. Por isso o Criador disse para eles não acrescentarem nem diminuir nada das palavras dele. Mas o que aconteceu foi a desobediência. Eles acrescentaram e diminuíram muitas coisas dela. Mas não se preocupe com isso, porque o que está escrito na Lei, Profetas e Salmos, ou seja, na Antiga Aliança, está guardado como testemunhos originais para a averiguação da verdade do que aconteceria. Pois lá nesses livros da Lei, Profetas e Salmos diz que o Messias, ele é a luz, ele é o caminho, ele é a videira, ele servirá de pastor, ele é o pão que veio dos céus, ele é a porta, ele é o profeta, ele é o cordeiro, ele é o enviado do Yahweh, do Todo-Poderoso. Mas lá na Lei, Profetas e Salmos, não diz que ele é Deus, que o nome dele é Jesus. Não diz se ele é negro ou branco, se ele é gordo ou magro. Mas diz com clareza que o Yahweh é o único e verdadeiro Deus, e não existe um outro fora dele. Lembre-se que o Pai é maior que o Filho, e o Filho mesmo disse isso. Não existe servo maior do que seu mestre, e nem enviado maior do que aquele que o enviou. Lembre-se, o Messias é maior do que seus discípulos. Entretanto, o Yahweh, o seu Pai, é maior do que ele, pois foi o Pai que enviou a ele. O conselho é que você obedeça e creia no que ele acabou de falar. Se foi dito que Yahweh colocaria um caminho no meio do mar, ele é esse caminho, e o mar são os povos, nações, tribos e línguas, como diz o livro da Revelação. Se foi dito que o Yahweh enviaria um profeta semelhante a Moisés e colocaria as suas palavras em sua boca, ele veio em nome do seu pai e falou tudo o que seu pai ordenou. Leia Deuteronômio 18 e você compreenderá isso tudo. Esses são os livros ditos aqui nesse verso. E qual será o livro da vida? Que diz e relata que existe esse livro da vida, o livro da vida do Cordeiro. Entenda que para se ter um livro de histórias, ele contará histórias. Se é um livro de matemática, terá equações, números e operações matemáticas. Se é um livro de geografia, terá mapas, localizações e informações sobre locais. Agora, se é um livro da vida, é necessário que nesse livro tenha palavras de vida.
e é o que ele falou. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Mas há algum entre vós que não creem. E as palavras que ele disse foram gravadas nesse livro que você tem em suas mãos, chamado de Evangelho, no Novo Testamento. Aonde você encontra Mateus, Marcos, Lucas e João é a passagem do Messias com suas palavras. Então ali você vai encontrar as palavras dele e a porá em prática. E aí você viverá, porque como ele disse, as minhas palavras são espírito e vida. O apóstolo, uma certa vez, falou: este é o discípulo que testifica dessas coisas e a escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que o Emanuel fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. O livro da vida é onde estão todas as palavras do Messias, e eles estão na nova aliança. O que foi escrito será guardado pelos seus servos, mas os que não são servos entrará no ouvido e sairá por outro, pois não ouvirão o que o único pastor está falando, pois existe um outro que não deixa ele ouvir o que o verdadeiro pastor está falando, e isso depois você compreenderá com perfeição. E por que é dito que grandes e pequenos, ricos e pobres estarão na presença do Pai? Para entender, precisará guardar o que o apóstolo mostrou, pois ele entendeu o que o Messias falou. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são um. Como 6 e meia dúzia é a mesma coisa. Entenda agora. O Pai, o Criador, Yahweh. O Pai fala, e o que ele falou é ouvido pelo profeta. O profeta vai ao povo e fala o que o Pai mandou ele falar. O que o Pai falou, ele manda escrever para servir de testemunho. O que ficou escrito nos livros, as gerações futuras lerão e testificarão o que foi escrito. E o que está escrito nas palavras serão faladas pelos seus servos. Aquele que leu e repetiu o que foi lido na palavra do Pai não pertence a ele, mas pertence a quem falou, nesse caso, o Yahweh. E o que sairá de sua boca é Espírito Santo, pois as palavras são do próprio Espírito, do Criador, e não sua, que é humana. Mas se alguém fala o que não foi encontrado nos livros, o que foi falado é espírito imundo, pois é invenção humana e para nada serve. Logo, quem tem a palavra do Pai na sua frente, tem ao Pai, e estará sendo julgado na presença do Pai. Se leu e pisou, julgado foi. Se leu e obedeceu, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Tudo dito
foi escrito e hoje está nos livros que você também tem em sua casa, chamado de Bíblia. Sabendo que o Pai é a Palavra, o Espírito Santo são a mesma coisa, então você tem em suas mãos a Palavra do Pai. Ao você ler, é Ele falando contigo. E se leu e fez ao contrário, está sendo julgado na presença dele, a Palavra. Você está sendo julgado ali com o livro aberto, as palavras do Pai, que, como foi dito, o próprio Pai. Mas se leu e obedeceu, não entrará em condenação. Por isso, estar sempre na presença do Pai é muito importante, sempre lendo, meditando como Ele lhe manda. Isso é Ele sempre lhe ensinando. Quando você está lendo os livros, é o Pai falando contigo. Logo, você está sendo ensinado pelo Criador, como o próprio Messias ensinou e falou que seria. Mas quando você vai a um templo religioso, você não é ensinado pelo Pai, você é ensinado pela palavra humana. Daí, nada fará sentido e você morrerá espiritualmente. O julgamento pelas coisas escritas no livro. Se você lê, vê qual é a vontade do Pai, se faz a vontade do Pai, você obedecerá. Agora repare que é dito na antiga aliança são as coisas que acontecerá na nova aliança. Se o Criador mostrou que era um cordeiro puro e sem manchas, que morreria pelo pecado, na nova aliança esse cordeiro veio e morreu pelos pecados, ou seja, a profecia se cumpriu, a palavra do Criador se realizou. Se foi te mostrado que pegariam esse cordeiro e dele fariam um Deus, isso ira e muito o Altíssimo ter um outro Deus além dele. E foi isso que aconteceu e foi feito no dia de hoje. Pois dizem que Jesus Cristo, o Cordeiro, é Deus. Ou seja, fizeram a mesma coisa que no tempo passado. Mesmo o Criador mostrando o erro, nos dias de hoje as pessoas não aprendem. Tem o Cordeiro como Deus. E foi mostrado que não é para fazer do Cordeiro um Deus. Ele vai servir de porta, de luz, vai lhe ensinar, mas não é Deus. Foi isso que foi feito no passado e é isso que está sendo feito nos dias de hoje. O teu Pai mostrou tudo isso para que você não errasse. Por isso, ele falou quem era o Messias. Se ouviu e creu no Pai, no Yahweh, saberá que o Messias virá, como o Pai falou que ele viria. Mas se o Messias veio e você faz dele um Deus, desobedece o que o Pai disse lá atrás. Ou seja, você repete tudo aquilo de errado que o povo antigo fez. E o Criador quis destruir todo aquele povo por causa desse erro. E você, da mesma forma, está querendo errar novamente e será destruído. Se o Pai disse que daria a luz para separar as trevas da luz, no Novo Testamento, a luz chega e o Messias diz: eu sou a luz, que faço separação das trevas para a luz. A condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Se o Messias disse que derrubaria o templo construído por mãos humanas, as obras do adversário é levantar. Se o Pai disse que colocaria no mundo um único pastor, o Messias confirma e diz: eu sou o pastor, e haverá um rebanho e um só pastor.
Mas se você vai ao seu templo religioso levantado por mãos humanas, lá tem o falso pastor. Pois, se só existe um, todos os outros são falsos. E no momento que você vai, você está fazendo a coisa contrária do que está escrito nos livros sagrados. E o que está escrito no livro da vida, você está desobedecendo. Logo, entrará em condenação. Se na antiga aliança o Pai mostra que dízimos são alimentos, que o povo ia até o campo e ceifava e entregava ao sumo sacerdote os cereais, o alimento, e o sumo sacerdote, pela sua vez, entregava ao Pai como oferta de dízimos, na nova aliança o Messias diz o que são esses dízimos, que ele enviará seus anjos ao mundo, e ele fala que o mundo é o campo, e ceifarão o joio e o trigo. O joio será queimado e destruído, mas o trigo é o cereal, o alimento que alimenta. Será guardado no celeiro do seu Pai. Então veja, os dízimos são os alimentos, e o alimento aqui é o trigo, que o Messias disse que é aqueles que fazem parte do Pai, as almas. Mas se você vai ao seu templo religioso levantado por homens, lá os dízimos serão 10% do seu salário, que não se encontra isso escrito nos livros. Pois dizimar é ceifar, vindimar e matar. Um exemplo: a Segunda Guerra Mundial dizimou milhares de vidas. E será preciso morrer para o mundo e viver para o teu Pai que está nos céus, assim como o Messias falou. No momento que você morreu para o mundo, você foi dizimado. Você se tornou um dízimo que será entregue ao Messias, o sumo sacerdote. E por sua vez, o sumo sacerdote, o Messias, lhe entregará ao Criador. E tudo faz sentido com a antiga aliança. Lembre-se que o Criador não receberá dinheiro, mas ele lhe receberá a sua alma, porque você pertence a ele. Na antiga aliança, o Criador fala sempre: ouve, Israel, o Yahweh, nosso Deus, ele é o único, não existe outro além dele. E o Messias, ele repete: o primeiro de todos os mandamentos é este: ouve, Israel, o Yahweh, o nosso Deus, é o único. Então veja que bate, não existe diferença. O Criador fala que é o único e o Filho fala: é verdade, o meu Pai, o Yahweh, é o único. Quando você lê na sua Bíblia, no Antigo Testamento, onde está escrito Senhor, no original está escrito YHWH, que é o nome do teu Pai que está nos céus. Isso foi tirado pelos antigos sacerdotes. E se você não sabe disso, não é culpa sua. É culpa daqueles que têm o conhecimento e não falam do que aconteceu. A própria religião inteira, os seus líderes religiosos sabem disso. Entretanto, em vez de falar a verdade que aconteceu, pois nada poderia ser acrescentado nem tirado, eles preferem repassar a mentira que os sumos sacerdotes fizeram naquela época, na hora da copiagem dos escritos originais para o grego, para ser distribuído então para todas as línguas. Veja bem, eu sou o Yahweh e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Yahweh e não há outro. Creia, o Filho falou: o Pai que me enviou é maior do que eu.
Então aqui você está escutando o que é maior falar. E o Filho que é enviado, ele obedece isso tudo que o Pai falou. Se o Pai falou que ele é o único, logo não haverá outro como Deus. Não haverá Maomé como Deus, não haverá Buda como Deus, não haverá Yeshua como Deus, não haverá Yahoshua como Deus, não haverá Jesus como Deus. Porque o Yahweh é o único. É necessário que se ouça o que ele está falando e ponha em prática. Essas são as obras. Todavia, eu sou o Yahweh, o teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Anunciai e chegai-vos e tomai conselhos todos juntos. Quem fez ouvir isso tudo desde a antiguidade? Quem desde então que anunciou isso? Porventura não sou eu, o Yahweh? Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e Salvador não há além de mim. E mais uma vez ele te fala: eu sou o Yahweh, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. E a vida eterna, como o Messias falou, é essa: que te conheçam a ti por único Deus e verdadeiro. Lembre-se que ele estava orando a seu Pai. Logo, ele está falando com o Pai. Conheçam a ti como único e verdadeiro. E reconheçam ao Cristo que tu enviaste. Se o Criador enviou o Messias, creia em tudo que o Messias está falando, porque a tua vida dependerá de você crer no Pai e crer no Filho. Reconheça que o Yahweh é o único e obedeça àquele que o Yahweh enviou. Siga aquele que o Yahweh enviou. Ame aquele que o Yahweh enviou. Se você tem dúvidas sobre Jesus ser Deus, ouça o que ele diz. Mais uma vez se repete: são essas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito, na lei de Moisés, nos profetas e no Salmo. Ouça ele e veja se lá diz que Jesus será Deus. Você nunca encontrará. Entretanto, encontrará que o Yahweh é o único e só ele que é Deus, como foi mostrado mais acima. Agora, quando você vai aos templos levantados por mãos humanas, você verá isso. Deus conosco. Então veja, qualquer denominação religiosa, para ser considerada cristã, ela precisa acreditar que Jesus é Deus. Esse é o consenso de todas as denominações conhecidas ou ditas cristãs. Agora, de onde as religiões cristãs ou as denominações cristãs definiram que Jesus é Deus? Por uma intenção, por uma vontade, por um desejo. Veja que o sistema religioso diz, ensinado por A, B ou C. Mas o Messias diz ao contrário deles. Está escrito nos profetas: serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Se você leu na antiga aliança o que se falava do Messias e creu no Pai, certamente, com toda razão, você terá que ir até quem? Até o Messias, porque o Pai fala tudo que está lá na antiga aliança e profecia sobre ele, pois tudo foi feito para ele. Logo, você será julgado pelas coisas escritas. Se está escrito e você não leu, o sistema religioso te pega e te mata. Pois o falso pastor ele veio para isso mesmo, para roubar, matar e destruir. E não pense que é matar o corpo físico, te dar um tiro, mas matar a sua alma.
mas só as ovelhas do Messias que ouvirão a sua voz. Mas se pertence a outro pastor, o religioso, ouvirá a ele, ao falso, e não ao verdadeiro. Daí a sentença foi feita, e o próprio falso pastor lhe matará, o roubará e o destruirá. E essa obra a qual se refere o livro da Revelação? Vamos sempre deixar que o nosso mestre nos mostre que tipo de obra é essa que está sendo referida. Veja e preste atenção. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Então o Messias respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creia naquele que ele enviou. Então, se você fez a obra certa, creia no que o Messias fala. Mas se ele fala que destruiu o templo construído por mãos humanas e você vai em um que o homem levantou, você creu? A sua obra não está condizente e logo será condenado. Sua obra foi oposta, ou seja, você não creu no Messias. E se não creu, desobedece. Se o Pai falou que colocaria no mundo um único pastor, e o Messias diz: eu sou o pastor, e haverá um só rebanho e um só pastor. Daí você vai ao templo levantado por homens, e lá tem milhares de pastores. Aí eu digo: você creu? Sua obra foi oposta, ou seja, não creu. E se não creu, desobedece. E tem vários e vários pastores. No sistema religioso é assim. São eles que são contra a palavra. São eles que te incitam a desobedecer ao teu Pai que está nos céus e ao Messias, o teu irmão, aquele que o teu Pai enviou para te salvar. Se o Yahweh diz que é o único Deus, e o Messias repete o que foi dito, e quando você vai ao templo levantado por homens, e lá eles dizem que Jesus Cristo é Deus, você creu? Sua obra foi oposta, não creu. E se não creu, desobedece. E tem outro além do Yahweh, o verdadeiro. Se o Messias ensina a não orar como os gentios, em pé nos seus templos religiosos, ao qual o Messias chama eles de hipócritas, e quando você vai ao seu templo levantado por homens, é lá que eles dizem: vamos todos ficar de pé para orar. Veja, é ao contrário, tudo é o contrário do que o Messias ensina. Aí eu pergunto: você creu? A sua obra foi oposta, não creu. E se não creu, desobedece e vai orar em pé, pois o teu falso pastor é que mandou. O verdadeiro falou: não faça isso. Mas o falso pastor a qual você segue diz: fique de pé sim, porque é eu que mando. Então, você está sendo julgada na frente do Pai, do livro. Você tem o livro na mão. Você vê que está escrito o que foi dito, mas mesmo assim desobedece. Isso é para você se tocar que não é uma padaria, não é em um shopping, não é em um barzinho, não é em uma farmácia ou em um salão de beleza que você aprende a desobedecer ao teu Pai que está nos céus. Você aprende a desobedecer dentro de um templo religioso. Por isso, o Messias derrubou esses templos levantados por homens, para que você não morresse. É nesse momento que você entra nesses templos religiosos que lá a sua alma é morta. Tudo que foi dito é te ensinado ao contrário. Mas só se livrará os que ouvirem a voz do Cordeiro.
E para ouvir, você vai ter que ler, não tem como fugir. Você vai ter que deixar de ser preguiçoso, abrir o livro da vida e ler. É o Messias falando contigo. Daí você reparará que aquele que está dentro dos templos religiosos são os que tanto o Messias fala para você não seguir. Veja que o meu papel aqui é igual ao da mulher samaritana, que depois de ter ouvido o mestre falar, foi correndo chamar os outros para ouvir também o mestre falar. E esse é o meu objetivo, incitar você a ler. Ao ler, é o pai e o seu filho falando contigo. E quando você entra no teu aposento e ora ao teu pai que está nos céus, é você falando com teu pai. Resumindo tudo isso, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O conselho é ler. Se creu no que leu, praticará as palavras. Isso são as obras do que creram. Mas se leu e pisou no que foi falado, no que foi escrito, julgado e condenado foi na presença do Pai, da palavra. Yahweh seja louvado pelo seu povo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim.